Seja bem-vindo para mais um Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. E nessa noite, com muita alegria, nós vamos receber aqui em nossos estúdios o pastor Márcio Bassi, que vai falar um pouquinho sobre uma questão que gera muito problema na nossa sociedade atual, que é a ansiedade. Mas como pano de fundo sobre isso, nós vamos falar sobre a vontade de Deus versus a vontade do homem. Como lidar com essa questão, com essa dinâmica, com o tempo das respostas de Deus, como adaptar ou como programar a nossa vontade para corresponder à vontade de Deus. Como saber qual é a vontade de Deus, como lidar com isso diante de tantos desejos que o ser humano tem. Bom, toda essa engrenagem, toda essa dinâmica, nós vamos colocar para funcionar agora na edição de hoje do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. É sempre uma alegria chegar aí na sua casa, nesse finalzinho de domingo, depois de um dia, imagino, sempre cheio de muitas atividades, né? Na igreja, com a família, poder conversar um pouquinho com você sobre assuntos que são extremamente relevantes. E hoje, nessa edição do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, falando sobre uma questão que gera muita dificuldade no ser humano, que é como entender a vontade de Deus versus a nossa vontade também, a vontade do ser humano, que é um ser super desejante, que tem vários desejos circulando dentro dele. E muitas vezes desejos que não são propriamente ditos certos diante da vontade de Deus. Todo esse dilema nós vamos conversar bastante nessa noite e já está aqui em nossos estúdios e recebemos com muita alegria o pastor que vai nos auxiliar, né, a debater sobre esse tema. Ele também é psicólogo e vai nos ajudar a tentar entender como funciona a mente do ser humano. Pastor Márcio Bassi Farias. Pastor, muito obrigado, viu, pela visita, muito obrigado por separar um tempinho na agenda e poder nos atender nessa noite. É uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. Eu que agradeço por estar aqui, é um prazer. Costumo assistir seu programa, geralmente. É um prazer realmente estar aqui, espero contribuir por esse tema tão importante. Pastor Márcio, sempre quando a gente fala da vontade de Deus versus a vontade do homem, a gente parece que sempre cai numa polêmica ou numa dinâmica que parece que ela não se arranja corretamente, porque a gente sempre vê o homem sofrendo muito. E os transtornos da ansiedade, né, do nosso tema, do nosso momento, são muitos. Depressão, síndrome do pânico, estresse, tantas coisas que acabam afetando o ser humano, e principalmente por ele não entender esse tempo ou essa vontade de Deus. Como é que o ser humano faz para conseguir se acalmar diante disso e conseguir esperar em Deus de verdade? É difícil esse se acalmar, porque a sociedade atual, se a gente for parar para pensar de uns 30 anos para cá, com o advento da informática, né, ela passou a ser muito fast food. Tudo para ontem, tudo para antes de ontem, tudo muito rápido. E isso interfere no nosso modo de enxergar a vida. Então, geralmente, o ser humano, aquele que frequenta, por exemplo, a igreja, o cristão, ele vive em dois ambientes, onde ele é orientado a esperar a manifestação da vontade de Deus, e outro mundo em que ele é estimulado cada vez mais a ter respostas rápidas. A gente acessa o computador, alguma página da internet, um site de pesquisa e apenas dá um play, um clique, né? E a resposta já está ali. Com Deus não é assim. Como é que a gente faz para trabalhar isso? A gente pode fazer de várias formas, mas o que nos ajuda para trabalhar essa questão da espera, para ouvirmos Deus, recebermos aquilo que Deus tem, é a oração. Só o ato de você falar, o ato de você lançar, né, como diz lá as Escrituras, lançando sobre ele toda a vossa angústia e ansiedade. Isso nos ajuda a baixar a nossa ansiedade, a baixar nosso desespero para termos respostas rápidas. A meditação, a palavra de Deus, né? Você lendo lá, geralmente eu indico para algumas pessoas da igreja, né, qual fazem discipulado,
Leiam o livro de Salmos. Ele é lindo porque ele mostra ali a angústia do homem frente às suas necessidades, suas lutas, né? Sua angústia da alma. E sempre a resposta de Deus: espere em Deus, né? Descanse em Deus. Ele ouvirá o teu clamor, Ele que te responderá. Isso nos ajuda muito, essa oração, essa meditação. E o compartilhar. O ato de você ouvir o outro, de você compartilhar suas mazelas, suas dificuldades, suas necessidades. Poxa, vamos pegar um exemplo típico aqui, né, que eu encontro muito. As pessoas que querem namorar estão solteiras, não conseguem alguém. E aí, de repente, elas baixam o padrão delas para qualquer coisa serve. Estou sozinho há muito tempo, não consigo, ninguém faz tempo. Então, qualquer coisa serve. O que ela está fazendo? Ela está entrando num movimento de desespero quase. Movimento onde ela é impulsionada, porque todo mundo está namorando, o mundo fala que ela tem que namorar, e ela se esquece de realmente ouvir o testemunho dos outros, né? Ouvir as histórias de vida de outras pessoas. Tem pessoas que eu conheço que casaram com mais de 50 anos. E isso é lindo, é bacana, porque mostra que elas esperaram em Deus, elas receberam. Quando a gente vai utilizando esses 3 fatores, né, e tem outros também, mas pelo menos esses 3 nos ajudam a diminuir a nossa ansiedade e deixarmos a nossa vontade um pouco mais submissa à vontade do Eterno. Eu acho que isso é positivo. Muito bom, nós vamos detalhar muito melhor, né, conversar melhor sobre essas 3 perspectivas. Também falarmos sobre essa dinâmica que o crente vive, né? Ora em um ambiente onde ele deve esperar com calma, ora em um ambiente onde tudo tem uma resposta muito rápida, ele precisa acompanhar isso. Nós vamos falar sobre tudo isso no decorrer do nosso bate-papo, mas antes eu quero reforçar com você uma nova ferramenta que a HIT oferece para você, nosso querido telespectador. Eu tenho certeza que você que acompanha aqui o Temas Bíblicos já conhece. Mas se de repente você está chegando agora, começando a acompanhar a nossa programação, vale a pena você se inscrever lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder acompanhar toda a nossa programação. É simples e fácil. Veja só como funciona. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Exatamente, a ideia é levar a nossa programação cada vez mais próximo de você. Por exemplo, agora mesmo, você pode ligar lá no seu computador, no seu tablet ou no seu celular e você vai conseguir acompanhar simultaneamente essa edição do Temas Bíblicos. E além disso, você tem à sua disposição todas as entrevistas que nós já fizemos aqui. Você pode rever aquelas que você mais gostou ou até ver de maneira inédita alguma entrevista que você perdeu, não conseguiu acompanhar durante a nossa programação. E você pode compartilhar todo esse material. Você pode mandar para os seus amigos pelo Facebook, pelo WhatsApp, na sua conversa, que você tiver com alguém. Você pode mostrar também a nossa programação para os seus amigos, compartilhando os nossos vídeos lá do YouTube, tá bom? Então inscreva-se no nosso canal para você receber todas as notificações conforme os vídeos forem sendo postados, ok? E além disso, para você que gosta de bastidores, a HIT também oferece uma ferramenta super legal, é o nosso perfil lá no Instagram. Olha como você faz para participar. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. E lá tá sempre cheio de novidade. Para você que segue o nosso perfil, você já sabe antes os temas do programa, quem será o nosso convidado. Sempre tem um vídeo super especial postado ali pela Babi e você vai poder acompanhar, além de fotos também dos programas, dos bastidores, tudo que acontece atrás das câmeras. Então, para você que gosta dessa questão e quer saber antes o que vai acontecer, siga também o nosso perfil lá no Instagram e fique sempre muito bem informado sobre os bastidores aqui da HIT, tá bom? Quero encontrar você lá tanto no YouTube como no Instagram também, tá bom? Bom, Pastor Márcio, voltando a falar aqui da questão das dificuldades que o ser humano
enfrenta. Eu queria falar um pouquinho sobre a nossa sociedade atual, porque eu imagino que é ela que molda também o perfil do ser humano. Sim, sim. O pastor falou da questão do advento da informática, né, da internet, que nos últimos, pelo menos 30 anos aí, transformou demais a dinâmica da nossa sociedade. Que tipo de transformação acabou causando no ser humano? Além dessa questão de transtornos, né, de muita ansiedade, de querer sempre respostas rápidas, o que o ser humano acaba enfrentando com essa sociedade que nos cerca, principalmente nessa perspectiva de um cristão, onde dentro da igreja ele é sempre orientado a ser uma pessoa centrada, a ser calma, a esperar no Senhor. Tem o texto lá de Mateus, né, que é muito famoso, de Jesus falando para não andar ansioso por aquelas coisas da vida. Como é que o crente vai lidar com essa dinâmica se a sociedade fala exatamente ao contrário, que ele tem que estar sempre correndo atrás, sempre ansioso pelas coisas? Vou até pegar o gancho do texto de Mateus. Mateus 6, 25 ao 33 fala sobre isso, né? Quando Jesus utiliza esse texto, ele fala sobre as aves que não plantam, não cegam, e fala das flores do campo. Mas é interessante que até essas aves, elas têm um processo. Elas vão atrás da comida, elas algumas vezes estocam, elas reservam. As flores têm um processo natural de crescimento, perca das folhas, perca muitas vezes da flor. Existe todo um processo por trás que Jesus não negligenciou. Mas é bacana, quando ele utiliza esse texto, ele está falando para os seus discípulos, os cristãos daquele momento. E ele faz uma ênfase dizendo assim, olha, não andais ansiosos. Como quem? Como as pessoas que não conhecem, não creem num Deus vivo, né? Que sempre estão querendo, está sempre um passo além daquele processo natural que as aves têm, as flores têm. Elas sempre estão acima do processo, sempre estão correndo um pouquinho a mais. E isso não é bom. Todo desgaste emocional que a gente tem, ela repercute, né, na nossa vida emocional, na nossa vida relacional, na sua parte cognitiva. Então, quando Jesus fala, não andeis ansiosos, não andeis como aquelas pessoas que não me conhecem. É bacana a gente trazer isso, porque com a mídia, com a informática, com os meios de entretenimento que existem hoje, o que acontece? O ser humano passou a ser isolado, passou a ser mais alienado das coisas. A gente pensa que muita informação, muitas vezes é um modelador, mas muitas vezes é um fator de alienação. E isso é ruim. Porque a gente parece que sabe de tudo, mas ao mesmo tempo não tem conhecimento de nada. É raso, não é profundo. E é interessante quando a gente olha o contraste disso com a igreja sempre nos convida a nos aprofundarmos, conhecermos um pouquinho a mais, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E na sociedade não há esse convite. O convite é, saiba apenas do que é essencial. Não necessidade de se aprofundar. Isso traz instabilidade, né? E a pessoa fica numa sensação de que ela conhece muito, mas muitas vezes está perdida no seu movimento. Isso desestabiliza a pessoa até no ato de conhecer a vontade de Deus. Porque muitas vezes ela fica conhecendo só o geral, né? Deus nos chamou para ser santos. Deus nos chamou para congregar. Essa é a vontade geral de Deus. Mas tem a vontade específica, tem a vontade permissiva. Isso nós não paramos muitas vezes, as pessoas, né? Estou falando em termos gerais, não param para examinar. Por quê? Porque o movimento social hoje em dia, ele é um movimento que condiciona. Nós ficamos muito mais em contato com a sociedade que em contato com a igreja. E acabamos tendo o nosso comportamento condicionado. Isso não é bom. Se nós não refletirmos, trazemos esse comportamento para dentro da igreja. E até em relação a... trazemos esse comportamento em relação à vontade de Deus. Não conhecemos ela plenamente. Só para aquele momento e tá bom. Isso não é positivo.
Pastor, na sua resposta, o irmão citou uma questão que eu acho muito interessante, que é que a sociedade hoje ela acaba isolando os indivíduos, né? Sim. E é engraçado que isola até no meio da multidão, né? Sim. E tem uma referência, e isso é muito claro da gente perceber, principalmente as pessoas que estão nos assistindo que moram em grandes centros, e eu fico muito admirado quando eu estou no metrô, né? E aí você olha no vagão, normalmente cheio, e cada um dentro do seu mundinho, né? Ou no seu celular, ou no seu livro, ou na sua música, ou com as suas coisas ali, mas você vê pouquíssimas interações ou as pessoas conversando ou se falando ali, sempre muito sozinhas. E no Salmo 42, Davi faz uma referência, e aqui eu acho esse salmo muito legal, porque Davi vem discorrendo sobre a angústia da alma dele, né? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. E ele fala que ele estava com a multidão em festa. Até a casa de Deus. E ele se sentia sozinho, angustiado. A nossa sociedade hoje, ela, além dela propiciar essa solidão, isso é um agravante para que essas questões se tornem doenças de verdade. Partindo do princípio assim, que quando a gente fala ansioso, é aquela pessoa acelerada. Mas existe uma ansiedade que é um transtorno, que é uma doença. Sim. E que isso abre portas para outras doenças também, de repente uma depressão, síndrome do pânico e outras questões sérias também. Esse fator da sociedade nos isolar e nos cobrar, ela aumenta essas possibilidades de que isso saia de uma questão simplesmente de uma pessoa agitada para uma pessoa que tem realmente um problema, que tem uma doença, que precisa ser acompanhada e tratada? A questão da saúde mental, ela é uma questão biopsicossocial. Ela pode ter fatores, né, que possibilitam essas patologias, questões genéticas, né, parentela, pode ser questões emocionais, uma fragilidade, um luto, né, uma perda muito grande, ou questões sociais. Aí, por que eu falei isso? Porque entra bem esse parâmetro, né? A sociedade, ela é uma sociedade que pode patologizar as pessoas. Porque, querendo ou não, se uma pessoa já tem uma predisposição, está passando por um momento difícil, né? Perdeu o emprego, perdeu uma namorada, foi assaltado, roubado, né? E de repente ela não tem um contato com o outro, ela se sente só e vazia. É muito parecido quando a gente olha Gênesis capítulo, os primeiros capítulos, 2, 3, que falam sobre a criação do homem. É bacana quando eu olho aquele texto, que eu vejo um Adão que tinha relacionamento com Deus. Deus, na virada do dia, descia para conversar com ele. Olha que bonito. Mas assim mesmo, essa mesma escritura mostra que Adão se sentia só. Ele não tinha companhia de outro igual. Daí que vem a solidão, né? E quando a gente vê hoje em dia a sociedade muito alienadora do seu próprio mundinho, essas pessoas têm mais de 2.000 contatos nas redes sociais. Só que no momento de necessidade aparece uma pessoa. É uma falsa amizade, uma pseudo-amizade, né? Isso causa muita dor e sofrimento. Muito semelhante o caso quando Adão não tinha outra pessoa para se relacionar, um igual a ele. Hoje em dia a gente não tem. Quando você falou do metrô, é bem por aí, né? As pessoas muitas vezes vão almoçar fora, vão passear, vão sair, só que em vez de se conversarem, ficam no celular. Eu já fui conversar uma vez com uma pessoa, tentei conversar, ela estava com o celular na mão, né? Aí o que eu fiz? Peguei o meu celular também, mandei uma mensagem para a pessoa, tô aqui, vamos conversar? Houve essa necessidade para que a pessoa pudesse ser chamada novamente à realidade. Porque muitas coisas que surgem no nosso tempo, por exemplo, a nossa época é conhecida por 2 patologias principais, depressão e ansiedade. Elas são derivadas desse isolamento, né? Dessa falta de possibilidade de alcançar objetivos, desse medo não resolvido, medo que essa instabilidade social proporciona. Então, realmente,
essas questões que a sociedade apresenta, elas podem produzir doenças emocionais. Em contrapartida, tem um texto na Bíblia, em Salmo, que fala assim, que a tua palavra é remédio para a nossa alma. Olha que bonito, né? Então, quando a gente entra em contato com essa vontade perfeita de Deus, a nossa alma vai sendo, aos poucos, curada, restabelecida. Isso não quer dizer que a gente não precise de ajuda psicológica, médica. Precisa algumas vezes. Mas o contato com Deus, isso nos ajuda muito. É um fator de estruturação interna que o ser humano precisa. Pastor, e como que a gente lida com essa questão? O irmão falou isso na referência ao texto de Mateus, quando Jesus fala ali para, direcionando aos discípulos, mas também chega a nós, com a leitura, de que nós não devemos andar ansiosos como aqueles que não conhecem. Uhum. Então, a gente pode partir do princípio que a ansiedade é um erro. E quando a gente fala em erro, seria um pecado também? Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de pecado também? Não, eu não tenho essa percepção. Por quê? Porque a ansiedade é um fator bioquímico também. Se você não tiver, se o seu corpo não estiver produzindo serotonina de forma suficiente e absorvendo essa serotonina, você entra em estado depressivo ou ansioso. E olha que interessante, Jesus sempre foi equilibrado, né? Ele nunca vai dizer para nós que uma patologia é um pecado. Tem um texto em Isaías que fala assim, que até os loucos não errarão o caminho. Olha que lindo. O que eu aprendo com isso, né? Que muitas vezes nós temos algumas atitudes que não são propriamente dito pecados, são patologias, são doenças. Claro que existe também aquela ansiedade que nos afasta de Deus. Aí sim é pecado, porque ela nos desvia da vontade perfeita. Que é aquele momento quando você está... pegar um caso muito simples, está lá em Provérbios capítulo 5, que Deus fala assim para o escritor, né? Olha, você se desvie da casa da mulher adúltera, se desvie da casa da mulher pecadora. E esse escritor coloca o seguinte, que ele sentiu atraído, sentiu vontade de ir até lá por causa dos muitos prazeres. Percebe que se ele tivesse seguido essa ansiedade pelo prazer, ele teria entrado em pecado. Por quê? Porque Deus havia falado com ele estava consciente, mas mesmo assim ele decidiu seguir a vontade do coração dele, que estava ansioso por ter um prazer carnal. E isso nos desvia da vontade de Deus. Então tem momentos que a ansiedade é patológica? Sim. Tem momentos que a ansiedade é neurótica por causa das situações que a gente está vivendo? Sim. E tem momentos que a ansiedade é pecado, porque ela nos afasta da vontade perfeita. Quer ver um outro exemplo? Uma das cartas de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, acho que capítulo 1, verso 14, acho que fala isso. Paulo diz assim, estou ansioso por vê-los. Então Paulo tinha ansiedade de ver outras pessoas. Isso era pecado? Não. Senão a Bíblia não estaria colocando lá essa ansiedade positiva. Porque a ansiedade tem um lado negativo, né? Que nos enfraquece, tira as nossas forças do hoje, coloca o medo em relação ao amanhã, dificulta o nosso raciocínio lógico, dificulta as nossas relações. Tem esse lado negativo, mas tem o positivo. Ela nos inspira a ficarmos mais vigilantes, nos dá ânimo para romper algumas barreiras, nos dá capacidade de adaptação. Então, a ansiedade ela pode ser tanto patológica, neurótica, como pecado. E pode ser tanto positiva quanto negativa. Depende do momento em que essa ansiedade se manifesta e como nós a utilizamos. Legal. Pastor, a gente vai falar mais sobre essa questão dos aspectos positivos da ansiedade, que é sempre uma perspectiva interessante, né? Afinal de contas, a gente sempre quando fala de ansiedade já vê algo ruim. Mas antes eu queria retornar à questão do pecado, que eu fiz essa pergunta, pastor, porque principalmente dentro do universo evangélico, mesmo a gente falando muito sobre graça, né? A gente sempre tem um aspecto e um lado de culpa embutido nisso também. E aí eu perguntei do pecado porque já é difícil lidar com isso, né? Com a ansiedade que a sociedade nos coloca. Mas essa carga de culpa
isso acaba gerando um transtorno ainda maior. A pessoa acaba ficando muito mais perdida. Sim. Então, tem esse lado também, às vezes, a sociedade nos impor um problema, que foi o que a gente já definiu aqui, mas às vezes a igreja, sem saber lidar com isso, acaba colocando mais dificuldade ainda em cima dessa pessoa, quando ela trabalha principalmente com esse aspecto de culpa, colocando mais esse peso em cima da pessoa. Sim, a igreja muitas vezes falta... Eu vou falar a igreja não referindo propriamente ao corpo de Cristo, né? Porque o corpo de Cristo é perfeito. Sim. Cristo é o cabeça, a igreja é linda, é um plano lindo. Agora, a igreja como instituição onde há pessoas que lideram, muitas vezes tem uma falha de conhecimento, uma falha de bom senso, né? Muitas vezes a gente impõe algumas coisas a essas pessoas de forma muito taxativa, né? Vamos pegar aqui alguém que se converteu, por exemplo, ontem, né? E vem de uma vida totalmente desregrada, longe dessa graça e misericórdia. E aí, de repente, eu começo a colocar um peso, uma culpa, uma pressão muito grande para que ela seja santa, como se, de repente, ela já tivesse nascido no Evangelho há anos. E esqueço que o processo, muitas vezes, é um processo de libertação, porque envolve mudança de mente, Romanos capítulo 12, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de hábitos, mudança de linguagem, né? Enquanto esse processo não se instaurar por completo, essa mudança vai ser algo paulatina, vai ser um processo. Muitas vezes a gente coloca uma pressão muito grande e esquece que a pessoa é um ser em construção. E, em vez de ajudar, estamos prejudicando. Porque, querendo ou não, esse cristão, essa pessoa, não vai ficar muito tempo dentro da igreja da forma que ele está. Ele vai sendo transformado, mas é um processo que parte da submissão da vontade dele à submissão da vontade do Espírito. Isso é um processo. Quando nós pressionamos, trazemos ansiedade, né? Porque a pessoa sempre vai querer acelerar as coisas, né? Lembrando Mateus capítulo 6, e ao mesmo tempo trazemos estados depressivos, porque a pessoa vai ver que ela não está conseguindo mudar no tempo que ela queria. Então você percebe que vai instaurar ali naquela mesma pessoa estados ansiosos, estados depressivos, que não vai cooperar para que ela avance no Evangelho. Muito pelo contrário, ela vai parar em algum momento, vai olhar e dizer, poxa, eu não consigo. Então se eu não consigo, por que eu vou continuar? Novamente é o quê? É um modelo da sociedade atual, onde tudo tem que ser para ontem, se instaurando no modelo da igreja, onde tudo é um processo. É algo que nós temos que repensar. Muito bom. Daí nós já vamos precisar fazer o nosso primeiro intervalo, pastor, mas no próximo bloco a gente ainda vai falar muito sobre a questão dos aspectos positivos da ansiedade, que o pastor Márcio comentou aqui rapidamente. Nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque normalmente a gente não enxerga isso. Nós vamos falar ainda se o cristão sabe como lidar com essas questões, né, de ansiedade, perspectiva da vontade de Deus. Nós ainda vamos dissecar também aqueles aspectos que o pastor Márcio falou logo no começo da nossa entrevista, de nos aproximarmos de Deus para combater a ansiedade ou esses males, né, da nossa sociedade, a depressão também, como oração, como a meditação na palavra. Tudo isso nós vamos falar no nosso próximo bloco. O intervalo é rápido, nada de mudar de canal, hein? Estou te esperando no nosso próximo bloco. A gente vai, daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Já estamos de volta, consulta ao Dr. Temas Bíblicos. Eu avisei que o intervalo era super rápido. Já estamos aqui para continuar falando um pouquinho sobre essa dinâmica da vontade de Deus e a vontade do homem. Como lidar com essas situações, muitas vezes de espera, muitas vezes de frustrações, afinal de contas, nem sempre estamos alinhados com aquilo que Deus quer para a nossa vida. E com muita alegria recebemos aqui em nossos estúdios o pastor e psicólogo Márcio Bassi Farias, ele que tem nos ajudado a entender um pouquinho desse tema que, pastor, é muito complexo. E às vezes eu fico imaginando assim, não sei se a minha mente que é limitada ou se todo mundo sofre com isso. Porque é muito difícil a gente, talvez com a nossa mente finita, né, tentar entender os desígnios de Deus para a nossa vida. Quando a gente fala do autor de todas as coisas, do Deus Todo-Poderoso, do soberano, que sabe todas as coisas, aquele que estava no início e está no fim ao mesmo tempo,
a gente está ali restrito àquela faixa temporal. É muito complexo para o ser humano conseguir entender e administrar a vontade de Deus na vida dele. Sim, conhecer a Deus, pensar nesse Criador tão grande e poderoso é muito complexo. Não dá para a criatura definir o Criador. É impossível isso. O que dá para nós realizarmos é como Hebreus diz, né? Pela fé. Apenas isso, pela fé. Porque como é que a gente vai definir Deus? Como é que a gente vai nomear Deus, né? Nas Escrituras tem mais de 90 nomes de Deus. E é muito bacana, Jeová Jireh, Jeová Rafá, e por aí vai. Cada nome retrata uma experiência do homem com esse Deus divino, com esse Deus poderoso, maravilhoso. E cada experiência aponta também uma necessidade, um desejo desse homem sendo atendido, sendo socorrido, sendo tratado por esse Deus tão poderoso. Um exemplo, por exemplo, que a gente pode pegar. Jeová Rafá, Deus é quem me cura, né? O Senhor é quem me cura. É bacana quando a gente olha o texto bíblico, quando está inserido, o contexto é de alguém que estava necessitando de cura. E quando a gente necessita de cura, vem a ansiedade, vem a necessidade desesperada, dependendo da patologia, da dor que a gente sente, de procurar socorro, de procurar um médico. E acabamos indo, muitas vezes, em vários especialistas, porque a gente quer ser curado. Há um desespero muito grande. E aí quando a gente encontra esse Deus, né, poder, a graça, esse Deus que é Senhor, e Ele se manifesta nos curando, daí vem essa experiência que traduz esse nome, Jeová Rafá, o Senhor é quem me cura. E é muito bonito isso. E nisso a gente vai tratando até as nossas necessidades, os nossos desejos, quando nós encontramos o desejo desse ser tão grandioso e poderoso que é Deus. Né? Acho que é legal fazer essa tradução e até essa releitura, né, desses nomes e dessas experiências. Que cada nome tem um nome, que é Jeová Tsukiné, o Senhor é minha justiça, o Senhor é minha bandeira, alguma coisa assim. O Senhor é minha justiça, se não estou enganado. Ele traduz o quê? A necessidade do homem, esse é o contexto, né? Necessitando ser julgado, ao mesmo tempo ter sua causa julgada, se encontrando com esse Deus que é juiz, esse Deus que supre. É interessante que esses encontros sempre vão moldando o ser humano, vão moldando o seu caráter, vão moldando a sua fé e ao mesmo tempo vão moldando a sua vontade, a vontade daquele que é. Acho que isso é bacana. Não, com certeza. Sempre quando a gente fala de experiência com Deus, pastor, eu fico imaginando assim que é difícil a gente criar um padrão. A igreja, a gente tem o hábito de realizar o culto público, né, onde nós nos reunimos ali para cultuarmos juntos, né, a Deus e dividirmos também, porque não, com os nossos irmãos, as nossas experiências. Mas a minha vivência com Deus, aquilo que eu aprendo de Deus é de um jeito, tem uma dinâmica, aquilo que o pastor aprende, a forma como o irmão se relaciona, tem outra dinâmica. Inclusive até nas respostas. Nós dois podemos precisar de uma coisa e a resposta de Deus ela vai vir de um jeito ou de maneiras diferentes para cada um. Sim. Quando a gente começa a colocar isso, querendo estabelecer um padrão, do tipo, eu fui na igreja no culto de quarta-feira, orei, na quinta o emprego novo veio. Se eu vou na outra quarta e na quinta o emprego não veio, eu já fico ansioso, desesperado. Meu Deus, e agora? Deus não me responde, Deus não me vê. Como é que nós vamos trabalhar com essas diferenças aí? Porque eu imagino que é isso que vai tratar o homem na sua ansiedade. Eu entender a minha experiência com Deus e saber da dinâmica desse relacionamento, que é diferente do seu. Como é que nós vamos lidar com isso daí, muitas vezes ouvindo os testemunhos de respostas, acontece com o outro, não acontece comigo. Como é que a nossa cabeça trabalha isso? Tem duas coisas que é interessante a gente pontuar aqui. A primeira são as crenças centrais, né? Eu digo isso não como pastor, mas como psicólogo. As crenças centrais, assim, vou pegar o seu próprio exemplo. Veio numa quarta, conseguiu emprego, então o que acontece? Logicamente, eu também vou numa quarta para conseguir emprego. É uma crença central. E a crença,
o foco dela está relacionado a quem? Não é a Deus, mas é ao dia da semana. Olha que interessante. Quando nós fazemos isso, o nosso processo cognitivo, ele se prende a coisas fixas, a coisas que são mais palpáveis, mais fáceis, né, deles administrar e até mesmo absorver. Pode ser dia essa semana, pode ser, pegar um exemplo clássico aqui, não vou passar embaixo de escada, o pessoal aí fora, né, porque traz mais má sorte. Eu não acredito em sorte. A gente não acredita em má sorte ou boa sorte. Acredita em trabalho e na graça de Deus, né? Essas duas coisas juntas trazem resultado. Outro ponto interessante para a gente pensar, como administrar essa questão das diferenças. Algo que nos ajuda, a leitura das Escrituras. Quando a gente olha lá, principalmente Gênesis, cada momento Deus trabalhou com aqueles personagens, aquelas pessoas reais, de uma forma totalmente diferente. Para um, ele fez sair, por exemplo, a água da rocha. Para outro, por exemplo, ele fez com que as pessoas tirassem a água do poço e entregassem. É interessante esse estímulo e esse ensino de que a relação com Deus tem que ser pessoal. As experiências com Deus têm que ser pessoal, elas não podem ser padronizadas, né? Se a gente for pegar, por exemplo, as Escrituras, o Novo Testamento, o maior texto onde Jesus conversa com alguém é com a mulher do poço. É João capítulo 4, se não estou enganado. A mulher foi tirar água do poço. A maior, mais bela conversa de Jesus está ali naquele texto, onde Jesus estava com uma mulher. Alguém que era samaritana, alguém que tinha uma vida meio desregrada, né, segundo as Escrituras, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, parou ali para conversar com ela. Não foi dentro do tabernáculo, não foi dentro do templo, não foi com a multidão, foi com aquela pessoa no particular. E é isso que eu penso que as pessoas têm que ser estimuladas. Uma convivência, uma relação, não com uma energia, uma força, mas com outra pessoa que é Deus. Deus é uma pessoa, Ele gosta de se relacionar. Precisamos, né, no meu modo de enxergar, trabalhar essa questão do templo. O templo é casa de oração, né, onde a nossa fé é estimulada, onde somos estimulados a caminhar dentro das Escrituras, a compartilhar, a contribuir com a obra. Tudo isso é importante. E Jesus nos manda congregar. Mas as nossas relações com o Criador precisam começar a ser mais individuais, né? Não baseadas em dias ou experiências, mas naquela relação de pessoa para com pessoa. Assim como a mulher daquele poço. Depois que ela teve esse encontro particular e único, onde não é mais retratado em lugar nenhum nas Escrituras, a vida dela mudou. Assim como o endemoniado de Gadareno, né? Que ele teve encontro com o Criador ali de uma forma única também, ele mudou. A mulher do fluxo de sangue, que estava super angustiada e estava desesperada, nem poderia sair na rua, senão ela seria apedrejada, mas quando ela teve aquele encontro único, ela mudou. Então, acho que o principal não são os modelos, né? Modelos mentais que muitas vezes nos atrapalham, mas o modelo principal é o modelo de relacionamento com esse Criador que tem uma forma única de tratar conosco. A história do Deus que vem em secreto, né, que te ouve em secreto. Sim. E é esse relacionamento. Mas não é que você não tem que ir na quarta, ou na quinta, ou no domingo na igreja. Vá na igreja, que com certeza vai ser bom, você vai aprender. É só a perspectiva de você não colocar sua fé no dia, mas no Criador do dia, e aí sim a coisa vai andar melhor. Nós precisamos congregar, que é a ordem do Senhor, está lá em Hebreus. Não deixem de congregar. Mas a nossa fé tem que ser, sua fala está perfeita, né? No Deus que fez o dia, né? Salmo 118, 24, alegrei-me quando me disseram, né? Eu estou confundindo o Salmo 122. Salmo 118 fala assim, que esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Então devemos nos alegrar antes de tudo em Deus. O restante, consequência. Muito bom. A fala do pastor, quando a gente escuta assim, dá até uma tranquilidade. Imagino quem está em casa, eu pelo menos aqui do lado que ouvi, o resto é consequência, a gente fica até, parece que respira mais fundo. Mas conseguir entender isso daí é demais, né, pastor? Principalmente quando a gente já traz
essa carga já da nossa vida. A ansiedade, ou às vezes em alguns casos depressão, esses problemas que nos cercam, eles atrapalham muito esse nosso alegrar no Senhor. E eu faço essa pergunta porque eu ouvi de uma vez um pastor dizendo que o grande mal que o pecado nos traz é tirar a nossa alegria, né? Tirar a nossa alegria na salvação. E quando a gente fala dessas questões de ansiedade, de transtornos, esse é o grande problema deles, nos afastar do Senhor e dessa intimidade. E eu faço essa pergunta também baseada numa fala que o pastor deu logo no começo, de que ela não é pecado, mas se ela nos afasta, ela é um problema. E Sim. Isso acontece mesmo? Acontece. Porque, querendo ou não, vamos pegar um caso clássico, a depressão, né? O que ela faz? Abatimento, né? Dificuldade em se relacionar, dificuldade em enfrentar a vida, desejo de fuga, desejo até muitas vezes de suicídio, né? Esse não é o plano perfeito de Deus para o ser humano. E aí, quando eu penso na doença, na consequência dela nos afastar de Deus, eu penso no pecado de Adão. Quando Adão pecou, né, quando ele desobedeceu a vontade perfeita, ele conhecia a vontade perfeita de Deus. O que aconteceu? Se instaurou o pecado. E o pecado, qual que é a consequência dele? É a morte. A morte física, a morte espiritual, a morte emocional. Nesse ponto eu consigo olhar as doenças como consequência desse pecado, o pecado original, né? E aí, certamente, ela nos indispõe a prosseguirmos na fé. Por isso que é interessante os pastores terem conhecimento disso, os líderes, né? Porque é necessário essas pessoas que estão com essas patologias terem uma ajuda. Claro que muitas vezes os pastores não são as pessoas indicadas, mas eles podem dar o suporte relacional, né, o suporte como igreja, corpo de Cristo, e ajudar a pessoa a procurar um profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra. Porque muitas vezes a pessoa precisa até tomar medicação para a questão bioquímica dela se ficar regularizada, equilibrada, para ela ter condições novamente de lutar pela vida. A gente for pensar agora na ansiedade, né? A ansiedade pode nos afastar de Deus? Pode. O que vai nos ajudar a combater essa ansiedade que nos afasta de Deus, né? Seja ela como patologia, seja ela como uma ação que nós queremos ter para sair debaixo dessa vontade perfeita? O que a gente faz para lidar e trabalhar tanto uma quanto outra? Fazemos o quê? Aceitamos ajuda. Ajuda da igreja, ajuda de pessoas próximas, familiares. Porque muitas vezes esse movimento patológico, ele tem que ser trabalhado com medicação. Aí entra a família, nesse estímulo. Tem que ser trabalhado através de relacionamentos, porque muitas vezes a pessoa está com um pensamento tão acelerado que ela precisa de outro para ajudar a puxar o freio de mão, né? E não é porque ela está em pecado contra a patologia, mas lembrando que o pecado de Adão proporcionou todas essas patologias. E isso a gente se afasta de Deus. Agora, quando é uma questão mais de vontade, poxa, eu estou com pressa de pecar, desejo pecar, o estar dentro de uma comunidade nos ajuda muito. Teve uma vez que um rapaz, ele tinha um interesse de fazer algo que não era positivo para a vida dele, né? Ele estava querendo se envolver com pessoas que não ser boas. E aí o que aconteceu? Teve um retiro, né? Ele falou que não ia, não queria, porque ele queria mais era viver a vida dele, da maneira dele. E olha que bonito. Alguns irmãos da igreja se mobilizaram, foram atrás desse rapaz, o incentivaram, o animaram em ir até a igreja, até o retiro, e a vida dele foi transformada do retiro para frente. Você percebe como é importante essa presença do ser humano? Tanto aquele que não tem um preparo, né, seja profissional, seja eclesiástico, mas está ali junto, caminhando junto, ajudando, né, impulsionando, estimulando. Porque caso contrário,
seja por questão de vontade ou questão patológica, a pessoa vai se desestimular a caminhar na fé. E muitas vezes a gente sozinho não consegue dar conta. A gente precisa do outro. Não sei se consegui responder de forma adequada. Não, conseguiu e acabou abrindo um leque, pastor, para uma próxima pergunta que eu ia fazer, exatamente nessa questão de preparo. Na resposta, o pastor falou que às vezes o pastor pode oferecer essa primeira ajuda, mas muitas vezes não está preparado de uma maneira adequada, mas que pode ser uma ferramenta. E agora no final falou também de pessoas que podem ajudar. E a pergunta que eu estava pensando é exatamente essa. Se a gente consegue ajudar essas pessoas, sabendo que muitas vezes esse problema também chega em cada um de nós, né? Ou seja, o pastor ele tem que estar ali pronto para ajudar, mas é óbvio que ele sofre também com a ansiedade. Com aquilo que acontece ali, com as ovelhas que ele está cuidando, com o rebanho, com todas as necessidades que a igreja tem e todos os membros também com todas as suas rotinas. Mas como é que a gente faz para ajudar casos assim que aparecem aos montes na igreja, de pessoas que estão ansiosas, necessitando de cura, precisando de um acompanhamento? A igreja, o irmão percebe que tem capacidade de fazer esse trabalho também, tem demonstrado isso quando as pessoas chegam desse jeito? Capacidade a igreja tem. Algumas vezes ela não tem demonstrado, mas capacidade tem. Legal. Quer ver um exemplo muito positivo que a gente pode trazer aqui? Quando você vai numa instituição bancária para ficar na fila e fica ali naquela fila, às vezes a fila está quilométrica, né, muito grande. O que você costuma escutar ali? As pessoas reclamando, as pessoas murmurando, as pessoas xingando, reclamando do caixa, da demora, do gerente. Isso acaba contaminando seu pensamento e suas emoções. Você acaba introjetando muito daquele ambiente, você fica irritado, começa a dar dor de cabeça, você fica mal-humorado, né? Você fica com sudorese, você fica às vezes até taquicardia, tamanho o estado de estresse que você chega. Se a gente for pensar esse ambiente hostil, esse ambiente tóxico, transportá-lo para um ambiente positivo, onde as pessoas se amam, onde as pessoas tentam se cuidar umas das outras, onde as pessoas, quando você não aparece, mandam mensagem: como é que você está? Estamos sentindo a sua falta, você faz falta aqui no nosso meio. Você percebe que o estímulo também é diferente. Você se sente aceito, valorizado, cuidado. Provavelmente não vai resolver todos os seus problemas de ansiedade, depressão, de toque, de estresse, mas vai te ajudar a perceber que tem pessoas que se importam. E o ser humano precisa do outro. Quando Jesus construiu a igreja, é muito bacana essa percepção de Deus, né? De colocar um projeto de vida dentro do coração daquelas pessoas, que é proclamar o Evangelho, viver o Evangelho, mas ao mesmo tempo, com esse projeto, há também o quê? Uma sensação e necessidade de viver junto com o outro. Isso nos ajuda muito. Então, o membro pode ajudar? Pode. Muitas vezes ele tem os mesmos problemas? Tem. E é aí que entra a comunidade, né? Entra a igreja. Eu não posso, mas eu posso falar com fulano, com ciclano, com beltrano. E eles, de repente, alguém vai poder, em algum momento, dar uma palavra de consolo, fazer uma visita, né? Levar, de repente, para o pastor, impulsionar a pessoa para sair disso que ela está vivendo, né? Isso nos ajuda muito. Claro que, não posso negar, muitas vezes é necessário um acompanhamento profissional, psicólogo, psiquiatra, mas aqueles casos bem mais leves, mais simples, a igreja pode ajudar e muito, ela faz muita diferença. E tem que fazer, né, pastor? Senão ela acaba entrando no mesmo ritmo da sociedade, onde a pessoa entra na igreja e está sozinha no meio da multidão também, como o exemplo que a gente falou do metrô. Se ela não fizer essa diferença, ela acaba causando o mesmo mal que a gente já falou aqui que a sociedade causa também. Sim, faz o mesmo mal. Alguém que vai na igreja e se sente apenas um número, ela tá se perdendo duas vezes, né? Uhum. Uma porque, primeiro, está perdida no primeiro momento porque ela não conhecia Deus. E no segundo momento que ela acaba conhecendo esse Deus que é tão lindo, mas não tem o acolhimento da igreja, né? Então, a igreja tem essa necessidade de cuidar uns dos outros.
A gente vê muito nas cartas paulinas, Paulo estimulando esse cuidado, Paulo estimulando um a ajudar o outro, principalmente nas cartas pastorais, nas cartas de Gálatas, Efésios, Colossenses. Paulo trazendo essa necessidade. Porque quando você não é cuidado, o que acontece? A sua necessidade é de você se cuidar sozinho. E aí é instaurado o que? A sua própria vontade. Poxa, se ninguém está cuidando de mim, se ninguém se manifesta a cuidar de mim, e lembrando até quando a gente falou sobre os nomes de Deus, que é a manifestação desse cuidado de Deus na vida das pessoas, se eu não me sinto cuidado, se ninguém se importa, então quem que vai se importar comigo? Eu mesmo. Então eu vou começar a fazer as minhas vontades, vou começar a realizar aquilo que eu quero, não me importando se é bom, não me importando se é ruim. Interessante se eu quero, eu faço. E esse é o discurso da sociedade hoje, Se eu quero, eu posso. Mas nem tudo realmente a gente pode. Todas as coisas podemos, mas nem tudo convém. A sociedade vende muito esse discurso de que cada um tem a sua verdade, que tudo é verdade, se você deseja, quer, e isso acaba gerando um problema muito grande se a pessoa não tem esse controle. Jeremias fala muito bem disso, do desesperado e corrupto é o nosso coração, Se a pessoa não tiver exatamente essa ação do Espírito Santo e der vazão a tudo isso, acaba sendo um grande problema realmente. Pastor, a gente falou no começo de algumas maneiras que a gente pode aliviar essas tensões da ansiedade, E eu queria partir um pouquinho mais para esse lado prático mesmo, assim, do indivíduo e como ele vai conseguir aliviar essas suas tensões, essa sua ansiedade, em alguns casos, de repente, de depressão até mais leve, em alguns aspectos que o irmão citou no começo. E o primeiro deles que me chamou muita atenção foi a oração. E o pastor falou que só o fato de falar, já daria esse alívio. Queria que o irmão falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, porque eu imagino que é algo que, numa sociedade extremamente elétrica como a nossa, corrida, ansiosa, sem tempo para nada, sempre atrasado para tudo, essa questão de você parar e dedicar tempo à oração é algo que não combina, não cola com a nossa sociedade atual. É um negócio bem antagônico, Vamos dizer assim. Mas é bacana a gente pensar na oração. Quando você fala, quando você escuta a sua voz, olha que bacana, o nosso pensamento é modulado por aquilo que a gente ouve. Então, quando de repente você começa na oração a falar, Deus é bom, eu sei que Deus vai me ouvir, Senhor, obrigado. Quando você tem esses movimentos na oração, qual que é a modelagem que o seu pensamento vai ter? Poxa, vou até utilizar o Salmo 103, eu posso confiar e esperar em Deus, ó minha alma. Por quê? Porque eu sei que meu pensamento vai estar sendo modelado, que Deus vai me ouvir em algum momento. Então é bacana quando a gente faz esse exercício. Agora, quando é a questão de fé, eu falei da parte cognitiva, vamos pensar um pouco sobre fé. Quando você para falar, para confessar suas dificuldades, solicitar ajuda, realizar seus pedidos, fazer a sua adoração, isso vai animando o teu coração, vai te proporcionando relacionamento com Deus. Olha que bacana. Deus fala, é um jargão cristão, mas a gente pode trazer aqui de uma forma muito própria, Deus fala através da sua Bíblia conosco, da sua palavra, das suas escrituras, e nós falamos com Deus por meio da nossa oração. Um relacionamento, uma comunicação. E quando a gente fala com o outro, aquela pessoa que pode nos atender, responder às nossas questões, isso é muito positivo, porque traz alívio ao nosso coração. A ansiedade diminui, porque alguém está nos escutando. É muito semelhante, por exemplo, àquela pessoa que chega no pronto-socorro com um familiar ou ela mesma muito doente e enferma. O que ela necessita naquele momento? Que alguém a escute, que alguém acolha o seu pedido, que alguém lhe dê a atenção que é necessária. E na oração a gente tem essa percepção. Independente da fé, se a nossa fé é pequena, é grande, nossa experiência com Deus é larga ou pequena, quando a gente tem essa prática, a gente tem essa percepção. Alguém está nos escutando, esse alguém é Deus. Isso é muito bom para nós, Quando a gente olha a sociedade, é ensinado muito sobre meditação, você precisa meditar, você precisa praticar.
tais práticas orientais, outras práticas orientais. Só que a gente tem uma prática que é linda e o cristão precisa realizar, a oração. Não deixa de ser uma meditação, porque você reflete sobre a sua vida, reflete sobre as suas reais necessidades, sobre o estado emocional que você está, o estado comportamental que você vive, né? Se você está em coerência com as suas emoções, com os seus pensamentos, com o seu caráter. Você faz essa reflexão. Isso te ajuda a uma mudança interior muito grande. É uma prática que a gente precisa voltar. Muito bom. Pastor Márcio Bassi Farias nos ajudando a decifrar esses enigmas da nossa mente, pastor, que são tão complexos, diante de uma mente muito maior ainda, que é a mente do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que muitas vezes nesse caminho geram muitos conflitos. Nós vamos ter que fazer mais um intervalo, bem rapidinho, mas na sequência tem muito mais bate-papo aqui no Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. Nós vamos falar um pouco mais ainda sobre essa questão da oração, sobre essa questão que o pastor levantou aqui de fé forte, fé fraca, como isso funciona. Tem muito mais bate-papo no nosso próximo bloco, tá bom? Nada de mudar de canal não, viu? Fica ligadinho aí no Temas Bíblicos, a gente vai, daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Eu avisei que o intervalo era rápido, já estamos de volta com aquele que é, infelizmente, o último bloco dessa edição do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, um bate-papo super agradável, recebendo aqui em nossos estúdios o pastor Márcio Bassi Farias, ele que é pastor e psicólogo clínico e tem nos ajudado a tentar entender, né, pastor? Tentar. Porque entender nós não vamos entender nunca. Nunca, né? Nunca, não dá. Não dá para a criatura entender o Criador de forma alguma. E nem a criatura entender a criatura também, né? Difícil. É muito difícil também, não é? Porque eu imagino que nos dois casos, né, como pastor e como psicólogo, cada pessoa que aparece é uma situação muito diferente da outra. É única. Por isso que a gente vê como a criação expressa o poder e a soberania do Criador, né? Que apesar das pessoas serem tão parecidas, às vezes na altura, às vezes no cabelo, na cor, no jeito de falar, o universo delas é único. E só tem uma pessoa que poderia fazer isso de forma tão esplêndida e poderosa, Deus. Muito bom, é um trabalho árduo mesmo, mas a gente gosta de pelo menos tentar entender e conversar sobre, e essa oportunidade que nós estamos tendo aqui tem sido maravilhosa. Pastor, no final do último bloco a gente falou um pouquinho sobre a questão da oração, da dinâmica da oração, e me chamou muita atenção principalmente a questão da fala, né, de falar em voz alta. Quando a gente fala da leitura da Bíblia, isso também é um exercício que seria bom ser praticado? Ler em voz alta o texto bíblico também? Sim, porque além de te ajudar, né, nessa interiorização do texto, vai te ajudar no foco, vai te ajudar na modelagem do pensamento também. Então, toda vez que nós temos uma prática mais proativa desse contato, né, com Deus, seja na oração, seja na leitura, para nós nos ajuda nessa apropriação dessa vida nova. Porque, querendo ou não, qual que é o problema do ser humano? Como o ser humano nasceu do pecado de Adão, o pecado de Adão nada mais é que rebelião contra a vontade perfeita de Deus. Então, nós sempre trazemos em nós esse movimento de se rebelar. E sempre quando nos rebelamos, traz frustração, traz angústia, traz sofrimento, traz depressão, muitas vezes, estados depressivos, traz ansiedade. Então, o que o homem necessita? Ele precisa voltar, submeter a vontade dele à vontade perfeita de Deus. Claro que tem a vontade geral, tem a vontade individual e tem a vontade permissiva. Geralmente a gente procura permissiva. Mas precisamos, né, nos reencontrar nessa vontade perfeita, tanto geral quanto individual. E a leitura da Bíblia desta maneira, né, lendo os textos pertinentes até o momento que a gente está vivendo. Dá até um exemplo, né? Se a gente está vivendo crise financeira, o que é interessante nós lemos? Trechos bíblicos, né, que apresentam a questão financeira. Porque vai nos ajudar não só como lidar muitas vezes com o dinheiro. Vamos pegar o caso de José no Egito. O que a gente aprende ali? A importância da economia. Olha, de guardar dinheiro
que você consegue nos tempos bons para os momentos difíceis. É um princípio bíblico. Ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo que Deus tem interesse no nosso bem-estar financeiro, pegando esse gancho. Então, sempre quando a gente faz leituras específicas, leituras em voz alta, isso nos ajuda muito nessa apropriação. E eu até vou um pouco mais além. Se você puder ler e anotar, te ajuda muito mais. Legal, é uma dinâmica de devocional que eu já ouvi muitos pastores defendendo, né? Dessa questão das anotações, de problemas que você enfrentou, seja no dia ou que você espera que vão acontecer, daquilo que você aprendeu no texto. Eu acho que parece que no exercício você acaba desenvolvendo mais também nessas atividades. Sim, né? Porque você acaba forçando a sua parte cognitiva a ir além apenas da escuta. Você também está participando daquela escrita que você está lendo, né? Você está escrevendo. Então, ao mesmo tempo que você vê, que você lê, você participa dela. É um movimento conjunto, né? Simbiótico. Isso é muito positivo para nós. Pastor, e tudo isso que a gente falou aqui da oração, da leitura do texto bíblico, ele vai um pouquinho de encontro com aquilo que o pastor falou no finalzinho do último bloco, de técnicas que a sociedade tem muito, principalmente mais orientais, né? Que são aquelas de meditação, né? De momentos onde você se desliga do mundo, esvazia a sua mente. O que o cristão tem que fazer não é esvaziar a mente, mas é encher a mente, mas encher com coisa boa, até porque mente vazia... Ixi, é oficina do diabo, como diz o ditado popular nosso, né? O ditado popular já completa, né? Claro. Então, quando a gente esvazia a mente, isso pode ser um grande problema. E a sociedade defende muito isso, né? Interessante isso, como essas técnicas orientais crescem a cada dia no nosso universo, né? De meditação, quando a técnica que o cristão tem que usar de oração e de ler a palavra de Deus não é esvaziar a mente, mas é enchê-la, né? Com aquilo que Paulo fala, se eu não estou enganado lá em Filipenses, né? Tudo que é bom, reto, agradável. E nisso pensai. Exatamente. Mas eu questiono muito essas técnicas, não que elas talvez até tenham o seu valor, né? Mas eu questiono, porque o cristão também tem técnicas espirituais que nos ajudam no relaxamento, né? No equilíbrio emocional, em adquirir foco, e tudo isso nós podemos utilizar. Muitas vezes nós não utilizamos, por quê? Porque a propaganda que a sociedade faz é maior do que a nossa. Né? E nós precisamos fazer isso, né? Recordar, voltar atrás nas práticas antigas. Acho que isso é muito importante para nós. Podemos associar isso a algumas questões que nos ajudam hoje em dia? Corrida, caminhada, quem não tem problema de joelho, claro, né? Quem não tem, vai tranquilo. Uma alimentação mais saudável, né? Relacionamentos positivos. Tudo isso nos ajuda a ter um equilíbrio, né? E temos uma vida mais regrada, uma vida mais próxima daquilo que é os padrões bíblicos. Quando nós nos aproximamos dos padrões bíblicos, né? Nós recebemos aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes até aquele que não é cristão, não vive dentro da igreja, mas quando ele pratica, mesmo sem saber esses padrões que a Bíblia apresenta, a vida dele é mais abençoada. Imagine nós, quão abençoada vai ser. Sem dúvida, a gente precisa fugir daquela história que a sociedade vendeu muito, né, de que religião ela é o ópio, né, do povo, né, e que ela só vai trazer males, que ela só vai criar massa de manobra, que ela só vai ter líderes oprimindo e usando as pessoas. Quando, na verdade, não é nada disso, né, que acontece, muito pelo contrário. A gente cresce intelectualmente, espiritualmente, sim, de saúde, são todos os detalhes que o pastor mencionou aí, que crescem quando a gente leva a sério e procura isso transcendendo o estilo de vida, né, na nossa vida mesmo. Mas esse filósofo socialista, né, Karl Marx, que disse isso, é interessante que o modelo de sociedade que ele traz, se você parar para olhar todo o escopo que ele traz, é baseado nas escrituras. Viver em comunidade, dividir as coisas, né? Muito parecido também com os kibbutz lá de Israel. A igreja de Atos, né? Sim. Aí a gente fica pensando, né? Ele traz uma crítica muito severa à igreja.
Mas, ao mesmo tempo, o modelo de sociedade ele copiou da igreja. Então, são coisas que a gente tem que abalizar, né, antes de comprar essa ideia mesmo. É uma ideia que normalmente a sociedade, principalmente os teóricos, né, acadêmicos, compram demais para colocar um peso sobre a igreja e a escritura é bem negativo. Pastor, mas nós não vamos entrar muito na questão filosófica aqui, né, sociológica da coisa. Eu queria falar sobre um detalhe que no último bloco o pastor falou e que eu também já tinha lido antes, sobre essa questão da fé fraca e da fé forte. E eu li um texto de Lutero, onde ele falava exatamente isso, respondendo a uma mulher que entrou em contato com ele, questionando essa ideia, que ela tinha uma fé fraca. E Lutero foi muito positivo na resposta dele, quando ele falou para ela que não importava isso, que o importante era ter fé. E uma fé, ainda que fraca, era fé. E ela alcançaria os objetivos pela fé, né? Sim. Que é a grande sacada da teologia de Lutero, a justificação pela fé. Ainda hoje a gente trabalha muito com isso. Aquela pessoa tem uma fé muito forte e aquela pessoa está muito fraca na fé, querendo atribuir algum nível, assim, onde a pessoa está num estágio melhor ou pior da fé, quando na verdade, pelo entendimento do texto ali que eu tive de Lutero, fé é fé. Fé. Eu achei muito legal você ter colocado isso, porque o que acontece? É uma percepção que a gente tem. Nós, muitas vezes, na nossa sociedade atual, nós temos que adjetivar algumas questões, dar valor a algumas questões. Poxa, a igreja lá é top. Não, a igreja lá é... Deus, né, opera ali. Né? A gente vai colocando qualidade, sendo que não é isso. Né? Quem responde, por exemplo, a oração, a capacidade, o valor de uma oração não é o tanto que a gente ora, né? O tamanho da nossa fé, seja ela pequena ou grande, mas é a crença que Deus é o Deus que opera. É Deus quem faz as coisas acontecerem. A nossa fé, para ela existir, Deus nos deu. Acho que em Gálatas fala sobre isso, que nós recebemos a fé do Filho de Deus. Né? Se nós caminhamos hoje na igreja, é porque primeiramente o Filho do Altíssimo teve fé de que a obra dele não era em vão. E derramou essa mesma fé no nosso coração pelo Espírito. E é interessante que nós vamos colocando valores na oração, na palavra, né? Aquela palavra daquele pastor, nem senti nada, né? Sendo que não é assim. É muito mais daquilo que nós cremos que Deus pode fazer em nós. É aquilo que Deus pode dar a nós. Não é uma questão de fé. E foi bacana porque me fez refletir também sobre a minha fala. Eu acabei repetindo, né, mesmo inconsciente, repetindo muito que a gente escuta dentro da igreja. Fé forte, fé fraca, oração forte, oração fraca. Não, o que tem é um Deus que é forte. Esse tem. A gente é sempre pequeno. A gente, por mais que a nossa fé seja grande, né, que a gente possa assim colocar esse adjetivo, ela sempre vai ser do tamanho do grão de mostarda, muito pequeno, né? Mas o Deus que a gente serve é um Deus que responde, mesmo uma fé pequena. É isso que tem que trazer algum valor para nós, não a nossa capacidade. Que quando eu falei isso, volto a falar inconsciente, eu achei muito bacana, retrata um pouco a nossa capacidade, só que nós não somos de nós mesmos há muito pouco, né? Nós mais recebemos do que damos. Nós estamos no caminho, é porque Ele primeiro nos preparou, Ele que aplanou o caminho, Ele que retrata nas suas escrituras, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares todo o vosso coração, lá em Isaías. Ele que nos incentiva até esse movimento de orar. Então essa questão de oração forte, oração fraca, é mais uma questão do nosso momento social, mais um retrato mesmo do nosso momento social, que não caberia de forma plena, né, para nós como cristãos. O importante é crer que Deus que a gente serve é bom e poderoso. E Ele responde a seu tempo, da maneira como quer e quando quer. E Ele faz grandes coisas realmente. Pastor, quando a gente fala de uma vida de oração mais dedicada, de leitura da palavra de Deus, eu fiquei lembrando aqui de um texto que Paulo escreve, e se eu estiver enganado, pastor, por favor, me corrija.
quando Paulo fala do espinho da carne, se não estou enganado, lá em 2 Coríntios, Isso mesmo. onde ele fala que ele orou pedindo a Deus que tirasse o espinho da carne, mas ele no final ali do texto ele fala que ele percebeu o objetivo daquilo, que o espinho na carne tinha o objetivo de esbofeteá-lo todos os dias, mostrando a fraqueza dele. E quanto mais fraco ele se fazia, mais forte Deus se fazia na vida dele. Sim. Muitas vezes a gente quer fazer o contrário, né? A gente quer, eu vou ler mais, eu vou orar mais para ser forte. Quando na verdade, e a fala do pastor foi muito interessante nesse sentido, quando a gente ora e coloca as nossas fraquezas, a gente percebe que a gente precisa mais de Deus. Porque quanto mais forte a gente se colocar diante dele, menos a gente vai precisar. Sim. É essa dinâmica que a gente precisa aprender mesmo, de se colocar fraco, de se humilhar, para que Deus cresça então nas nossas vidas. Deus exalta aquele que se humilha. Quando nós queremos muito para status quo, vamos dizer assim, né? Para mostrar, utilizando até a sua própria fala, para mostrar ao outro que Deus nos respondeu, Deus nos ouve, é mais uma questão egocêntrica do que cristocêntrica, né? Mais uma necessidade nossa de afirmação, uma carência afetiva de que, poxa vida, tem um Deus que se importa comigo de uma forma toda especial. Mas muitas vezes Deus não vai responder da forma como a gente quer. Muitas vezes Deus vai permitir a dor, Deus vai permitir a enfermidade, Deus vai permitir a perda, né? E eu fico pensando, se Deus respondesse tudo que a gente pedia, ele não seria Deus, seria de repente o gênio da lâmpada de Aladim. E nem tudo realmente Deus pode responder para nós. Porque, como disse lá em Tiago, não sabemos como pedir. Então, tem um exemplo de uma pessoa que uma vez estava querendo um carro muito grande, né? Não vou falar a marca que vale a pena. E é interessante que o pai dele chegou e falou, se eu te der tal carro, você tem dinheiro para pagar IPVA? Falou, não. Então, você quer o carro para quê? Para estar aqui alguns meses vendendo esse carro? Percebe, é o mesmo movimento que Deus tem conosco. Muitas vezes Ele não nos atende porque aquilo que nós pedimos e queremos não vai nos fazer bem. Vamos desperdiçar. E diz lá em Provérbios que o irmão do desperdiçador é o destruidor. Olha, então nós jogamos fora aquilo que Deus está nos dando quando nós pedimos mal e recebemos. Então muitas vezes Deus não vai nos conceder tudo que a gente quer. Muitas vezes temos que passar pelo deserto, passar pelos sofrimentos, né? Para aprender a moldar a nossa vontade à vontade de Deus. Tem um texto, acho que é em Jeremias, me lembro agora, fala assim, eu te levei ao deserto para falar ao teu coração. Olha que lindo, né? Então os momentos de dificuldade são os momentos em que nós podemos nos encontrar totalmente diante do Criador. Pastor, a gente pode dizer também que então há um outro aspecto que nos afasta da boa e perfeita e agradável vontade de Deus, é a própria ansiedade que a sociedade nos coloca nesse sentido, vamos dizer assim, consumista. Eu falo consumista, talvez nem seja tanto por bens assim materiais, mas de querer sempre alguma coisa. Às vezes a gente não consegue nem agradecer o que Deus respondeu, mas a gente já está querendo uma outra coisa. Sucesso, isso, bem. Porque a sociedade empurra isso também. Sim, a sociedade ela implanta que quando mais bem sucedido você for, mais perfeito, realizado, pleno você é. E não é assim. O homem não é aquilo que tem ou aquilo que conquistou. O homem é o homem. Tem gente que eu conheço que tem muito pouco, mas é muito feliz. Mas tem outras pessoas que eu já tive prazer de entrar em contato que tinham muitos bens, muitas conquistas, muitas realizações e eram muito infelizes. Mas a venda que a sociedade coloca é essa. Quando mais você ter, mais sucesso, mais realizado você é. E é muito parecido com linha de produção, instalado por Henry Ford, né? Quanto mais você produzir, melhor vai ser. E não é assim. Vida cristã não é linha de produção, né? Vida cristã é relacionamento, primeiramente com Deus,
depois conosco mesmo. Até porque essa questão da linha de produção, ela remete a uma falta de conhecimento. Você nem sabe o que está fazendo, você está só ali apertando um parafuso ou apertando um botão, quando a dinâmica da vida cristã é conhecer, né? Conhecer. E prosseguir nesse conhecimento. E parece que isso acaba implantado, né, no ser humano já de uma forma inconsciente, né? Provavelmente por conta do pecado original que já vem embutido, né, em cada um. Mas a gente não busca esse conhecimento que vai nos libertar. Isso remete lá no início da nossa conversa, né? Quando a gente falou sobre essa superficialidade que a sociedade nos coloca. Não. Quanto mais raso você for, menos apropriação da sua vida você tem. Isso começou lá na Revolução Industrial, porque, por exemplo, o sapateiro, ele pegava o sapato desde o início da escolha da matéria-prima até a sua finalização. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele pega uma parcela ali dessa linha de produção. E é muitas vezes que a sociedade impõe a nossa vida. A gente tem direito apenas a uma parcela da nossa vida, de ser autor dessa construção que a gente chama de vida. O restante é a sociedade que quer impor. Muito bom, pastor. Infelizmente, o nosso tempo já está aí escorrendo pelos nossos dedos, né? Terminando um bate-papo super agradável que a gente teve, mas ainda tem tempo para uma perguntinha, pastor, um minutinho para responder. Diante de tudo isso que a gente falou, de toda essa interferência da sociedade, essa opressão que ela nos coloca, essa forma que nós apresentamos aqui de fugir de tudo isso, a gente pode falar para quem está nos assistindo que a ansiedade tem como a gente controlar e controlar de maneira bíblica, buscando a Deus? Tem sim. Falta falar, tem a patológica, essa precisa de tratamento, tem a neurótica e aquela que a gente muitas vezes dos nossos desejos e vontades. Tem, principalmente essa, aquela dos nossos desejos e vontades. Tem, você submete essa sua vontade, essa sua ansiedade quando você participa do corpo, quando você tem alguém para prestar conta. A gente precisa de alguém para prestar conta. Precisamos de pessoas para falar sobre a nossa vida sexual, sua vida financeira, sua vida familiar. Quando a gente presta conta, parece que você está se esvaziando daquela pressão que você vive, que a sociedade, a ansiedade, às vezes é esse movimento de pressão externa e interna também. Então você vai se esvaziando e ao mesmo tempo tem possibilidade de escutar do outro uma perspectiva nova que pode te ajudar a controlar esse desejo, ansiedade que você muitas vezes está sendo estimulado por fatores externos. Muito bom, pastor Márcio. Vou passar aqui os contatos para você que nos acompanha até agora e de repente quiser entrar em contato com o pastor Márcio também para falar um pouquinho mais sobre isso ou então tratar de alguma outra dúvida que você tem e que ficou aí no ar que a gente não conseguiu esclarecer, apesar de muito tempo, acaba passando muito rápido. Vou começar com o e-mail psicólogo.marciobassi@gmail.com. psicólogo.marciobassi@gmail.com. Tá aí no seu GC. Pelo Facebook, né, também a mesma coisa, psicólogo.marciobassi, tá bom? E o telefone é 011 aqui de São Paulo, tá ok? 98627-6788. 98627-6788, 011 porque é aqui de São Paulo, tá bom, pastor Márcio? Muito obrigado, viu, pelo carinho, atender o nosso convite e nos visitar nessa noite, que foi muito bom. Eu que agradeço por estar aqui. E o telefone é o WhatsApp também. Quem quiser mandar alguma coisa, tá? Mas foi um prazer estar aqui. Prazer mesmo. Muito obrigado. Fique à vontade para entrar em contato, tá bom? Antes da gente encerrar, quero reforçar 2 convites com você. E o primeiro deles é para você fazer parte da nossa comunidade lá no YouTube. É simples e fácil. Olha só como você faz. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Levando a nossa programação aonde você estiver, aproveite sem moderação essa ferramenta, tá bom? Inscreva-se lá no nosso canal. E você também pode e deve nos seguir lá no Instagram. É muito fácil também, você vê todos os bastidores, fica sabendo de tudo antes. Olha só como é fácil.
Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. É isso aí, sempre ligado nas novidades, siga o nosso perfil no Instagram. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, foi uma alegria poder dividir esse finalzinho de domingo com você. Deus abençoe, uma ótima semana e até domingo que vem, se o Eterno assim permitir. Um abraço!